Quer dizer que você está chocado com o novo álbum da Luísa Sonza, quando na verdade você deveria estar chocado com a graça de Jesus sobre as nossas vidas. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Pois é, gente, a questão é que essa fascinação pelo oculto não é nada novo debaixo do sol. Isso porque até é normal essa questão da curiosidade que as pessoas podem ter com o oculto, né? Claro que isso não quer dizer que seja uma escolha sábia. A Bíblia nos orienta que a gente não deve mexer com essas coisas. Mas às vezes as pessoas acabam mexendo com isso, ou porque são muito curiosas, ou porque são ingênuas, mas algumas mexem porque estão realmente mal intencionadas. E aí que tá o problema, quando deixa de ser apenas ou curiosidade ou ingenuidade e passa a ser algo feito de forma intencional. E o pior, quando essa fascinação pelo oculto acaba sendo uma ideia vendida como algo interessante a se fazer da vida ou até mesmo algo a ser celebrado. E aqui, para resumir a história, para quem não sabe, saíram essas imagens aí, no mínimo perturbadoras, sobre o novo álbum da Luísa Sonza. Saiu também alguns dias atrás esse clipe com esse conceito absolutamente macabro, com a clara intenção de fazer uma propaganda não tão sutil e para popularizar essa temática satânica. Mas o que deixa essa história ainda mais curiosa é o relato da artista. Porque basicamente o relato dela é que ela foi levada a fazer esse álbum com esse conceito específico porque tinha um demônio que a atormentava quando ela não fazia o que ele queria. Quebrava as coisas na casa dela, infernizava, com perdão do trocadilho, a vida dela de todas as formas. Então ela teve que fazer esse álbum, ela teve que gerar esse conceito artístico como uma forma de ofertar algo para esse demônio. Então essa é basicamente a história que ela contou. E analisando toda essa questão, eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês e refletindo sobre toda essa questão, conversando com algumas pessoas, inclusive pessoas do meu grupo de comunhão aqui da igreja, eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar essas três lições, compartilhar essas três reflexões que eu percebi nessa história toda e que eu queria compartilhar com vocês. E aí você analisa e vê se faz sentido para você. Eu acredito que vai te ajudar de alguma forma. E a primeira realidade que eu quero ressaltar a partir de toda essa história é que quando você se afasta de Deus, automaticamente você mergulha e se aproxima das trevas. E por que eu tô falando isso? E eu estou falando isso primeiramente porque essa história, essa conversa de neutralidade simplesmente não existe. Pessoal, neutralidade não existe. Isso é simplesmente uma falácia, isso é um conto de fadas. Não existe essa história de você viver a sua vida sem estar atrelado, sem estar conectado a um sistema de valores nos quais você acredita. Mas aí você pode perguntar, mas os ateus, eles não têm religião. Mas é aí que você se engana. Até quem diz que não crê em absolutamente nada, na verdade está expressando o seu sistema de valores religiosos. Essas pessoas que dizem que não têm crença, essas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, elas na verdade têm a própria religião delas. Uma religião de si próprios, onde eles mesmos são os seus próprios deuses. Isso, no fim das contas, acaba funcionando na prática como se fosse uma religião. Eles têm seus dogmas, eles têm as suas crenças, eles têm a sua forma e seu código ético de conduta de acordo com a visão de mundo deles. Então, no fim das contas, na prática, funciona como uma religião. E é exatamente por isso que, para usar um termo bíblico, ou você é um filho da luz, ou você é um filho ou filha das trevas. A segunda razão pela qual eu digo que se afastar de Deus é automaticamente mergulhar ou se aproximar das trevas é porque o que é o caos senão a ausência da ordem? O que é a escuridão senão a ausência da luz? E o que é a decadência humana senão a ausência do senhorio e do domínio de Cristo? Isso nos leva a essa reflexão de que, por fim, a Luísa Sonza, ela só está falando daquilo que o coração dela está cheio. Ela colocou para fora aquilo que está dentro dela. E, na verdade, isso é sempre uma tendência do nosso coração. A Bíblia fala a respeito disso. Ela diz que um abismo puxa o outro abismo. Eu mesmo nunca acompanhei a carreira da Luísa. Eu sei que ela começou fazendo covers, ela queria ser uma artista, ela tem uma voz relativamente boa, pelo menos na minha opinião, mas algo que ninguém pode negar e que é uma coisa bem conhecida, inclusive para as pessoas que acompanham e são simpatizantes do trabalho dela, é o quanto ela mudou ao longo dos anos. E, gente, não tem para onde correr. Quanto mais você persegue um ídolo que você muito quer na sua vida, seja fama, seja o dinheiro, seja os relacionamentos, seja a carreira, quanto mais você persegue essas coisas, mais você se afasta de Deus e mais a situação fica feia. Em outras palavras, mais evidente fica a sua distância de Deus. E essa distância, ela se traduz em tudo aquilo que você é, na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma de se relacionar com as outras pessoas, a forma como você fala muda, a forma onde você investe o seu dinheiro muda, a forma como você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor
tudo isso muda, porque isso é simplesmente uma manifestação visível da sua distância de Deus. A sua situação fica mais caótica e mais clara fica a sua necessidade de Deus. Agora, a segunda realidade que eu quero trazer à tona a partir dessa situação é que a única coisa boa em qualquer um de nós sempre vai ser Jesus. Não se deixe enganar, e aqui eu quero falar especialmente para os cristãos. Nós não somos melhores que a Luísa Sonza. O cristianismo, na sua própria essência, é uma religião de graça. Isso significa que nós não somos melhores do que quem quer que seja. Nós vamos concordar que esse pedaço de obra da Luísa Sonza é um negócio muito demoníaco, que expressa um teor muito presente de malignidade, né? Mas a única diferença entre pessoas completamente entregues ao mal e pessoas que são libertas desse mal é somente uma coisa: a graça de Jesus. Você olha para uma pessoa dessa e você diz assim: eu nunca seria dessa forma. Geralmente, cristãos e aqueles que cresceram na igreja, que foram sempre criados na igreja, eles têm essa tentação de dizer, de olhar para uma pessoa como a Luísa Sonza, especialmente nesse álbum que ela está lançando, e ver essa coisa extremamente chocante, e essas pessoas dizem algo mais ou menos assim: eu nunca seria como ela, eu nunca me prestaria esse trabalho, eu nunca seria assim. Isso não é nada mais, nada menos do que um grande engano. O que eu vou falar agora pode parecer um pouco chocante, mas é que longe do evangelho, todos nós somos satanistas em potencial. Longe do evangelho, todos nós somos Hitlers. Longe do evangelho, todos nós somos Mussolinis e pessoas absolutamente horríveis. Somos assassinos e abusadores em potencial. A única coisa que nos restringe é a graça de Jesus. Essa sempre foi a mensagem do evangelho e sempre vai ser a mensagem do evangelho. A única coisa boa em nós sempre vai ser Jesus e a sua graça. Além disso, quando as pessoas estão completamente entregues ao mal e não se importam em divulgar isso para as pessoas, isso somente nos lembra qual é a nossa missão nesse mundo enquanto cristãos. Nós precisamos lembrar que um povo que anda em trevas precisa de luz. Um povo que derrama sangue, que é uma temática bem presente, inclusive nesse último clipe que ela lançou, um povo que derrama sangue no altar de suas paixões, seja a libertinagem sexual de um mundo sem Deus, seja o aborto, seja o abuso, um mundo que derrama sangue no altar de suas paixões precisa do sangue de Jesus para purificar os seus corações. E é exatamente essa a nossa missão nesse mundo. Levar essa mensagem desse sangue purificador, desse nome salvador e da cruz de Cristo e do Evangelho de Jesus Cristo. E além disso, quando nós nos deparamos com toda essa dor e todas essas situações chocantes no mundo, nós nos deparamos com a maravilhosa realidade de que nós fomos salvos, e é por isso que o nosso coração deve se encher de gratidão, alegria e adoração. Gratidão, alegria e adoração pelo fato de que Jesus e a sua graça nos alcançaram. E agora, a terceira realidade que eu queria trazer para vocês a partir dessa situação é que Jesus e o Evangelho são e sempre serão a única fonte possível de satisfação para as nossas almas. Primeiro, que toda essa parte do ocultismo, toda essa temática que foi trazida nesse álbum, não deixa de ser também uma grande jogada de marketing, né? Eles querem trazer a atenção para esse álbum, para esse trabalho, e eles têm conseguido fazer isso com um certo sucesso. Todo esse tema, toda essa simbologia carregada, né? Isso tem um porquê, que é um porquê do marketing. Mas não se engane, pessoal. Muitas pessoas, eu acredito que a Luísa Sonza também acredite assim, essas pessoas acreditam que, de fato, o oculto, de fato, o diabo, de fato, outras fontes que não o evangelho, realmente podem suprir para essas pessoas aquilo que elas tanto desejam, aquilo que elas tanto anseiam na vida delas. A Bíblia diz que o coração das pessoas é um poço sem fundo de necessidades. E, inclusive, isso é o que significa nós sermos alma vivente. Quando a Bíblia diz que Deus criou e fez do ser humano uma alma vivente, a ideia mais correta é dizer que o ser humano se tornou um ser desejante, uma criatura que deseja as coisas. Então, o coração do homem é esse poço sem fim de necessidades. Todos os seres humanos querem saciar esse desejo de serem adorados, de serem cobiçados, de serem notados, de serem paparicados, né? De serem mimados, de serem realmente o centro de alguma coisa. Eles querem essa satisfação. E muitos, por estarem longe da graça de Deus, eles vão até as últimas consequências, muitas vezes se aliançam com o mal, muitas vezes passam por cima de todo mundo para alcançarem esses objetivos. Mas acontece que a satisfação que a Luísa ou qualquer outra pessoa tanto desejam para suas almas, nem o diabo e nem o oculto e nem qualquer outra fonte
fora do evangelho e fora de Jesus vão conseguir entregar para eles. Então, em primeiro lugar, existe essa estratégia de marketing, mas por trás disso, essas pessoas realmente querem algo do oculto, né? Mas o oculto não vai conseguir entregar para essas pessoas. Isso porque ídolos mentem. É isso que ídolos fazem. Ídolos mentem e nunca entregam aquilo que eles prometem. Ídolos matam, ídolos mentem e ídolos destroem. E nesse clipe que ela lançou, ela tá comendo aqueles morangos ali de uma forma bem macabra, né? Aquela simbologia bastante pesada. E eu fiquei pensando que usando essa simbologia, não importa quantos morangos ela coma, ela nunca vai estar saciada. Ela jamais estará satisfeita. Sabe por quê? Porque somente Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que pode matar a fome do coração. Somente Jesus é a água da vida, que pode saciar a sede da alma. Ao contrário do que dá a entender ali no vídeo que ela gravou, que tem, né, umas insinuações de sacrifícios humanos com muito sangue, abuso e todas aquelas coisas terríveis, o nosso Jesus, o Jesus das Escrituras, ele não quer matar ninguém, não quer tirar a vida de ninguém e ele nem quer derramar o sangue de ninguém. Pelo contrário, Jesus quer dar vida. E para que ele pudesse dar a vida a todos aqueles que nele crê, ele mesmo derramou o seu sangue em favor de muitos. Ele derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter vida e ter vida em abundância. E eu desafio você a orar pela Luísa Sonza, a orar por todas as pessoas que estão envolvidas com o oculto, para que alguém, de alguma forma, elas ouçam o evangelho chegue até elas e a luz de Jesus possa brilhar no coração dessas pessoas. Quando nós entendemos que somente Jesus pode nos satisfazer os anseios e os desejos da nossa alma, a nossa vida de fato é transformada. E nós passamos a viver de fato em humildade, adoração e com uma vida satisfeita. Humildade porque Jesus nos salvou quando nós não merecíamos, né? Adoração porque como é que nós não iremos adorar um Deus que faz isso por nós? E satisfação porque Ele dá tudo que nós precisamos para nossa alma que tanto deseja tantas coisas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, pessoal. Eu espero que essas palavras tenham ajudado você de alguma forma. E se ajudaram, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem pode estar precisando que você conheça. Eu agradeço pelo seu tempo e que Deus te abençoe. Até a próxima.